Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações. Beleza? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar de um assunto que para alguns pode não parecer muito interessante e talvez não necessário, mas eu quero dizer que é extremamente necessário você compreender esse tipo de situação e esses assuntos para que você não seja confundido pela mídia, por pessoas e assim por diante, entendeu? Então o que acontece? Compartilharam para mim hoje uma frase do Papa, foi até um print de uma publicação dizendo o seguinte, que o Papa diz o seguinte: dividir bens não é comunismo, é cristianismo puro. Então, quando isso vem de uma autoridade, de uma igreja cristã, a igreja católica, pode parecer que as coisas são iguais ou elas se convergem, e isso não é verdade. E quem compartilhou isso foi o Márcio França, que foi candidato a governador do estado de São Paulo na última eleição, e ele inclusive escreve assim: essa frase do Papa Francisco me impacta bastante e faz muito sentido, ainda mais nesses tempos difíceis. É o ultra-cristianismo. Então ele iguala as coisas, como se o cristianismo fosse igual ao comunismo. Isso não é verdade. E eu quero explicar de uma forma bem simples para que você possa compreender como que as coisas são totalmente diferentes. E um cristão jamais ele poderia ser comunista socialista. E eu vou te explicar por quê. No socialismo ou comunismo, né, e o socialismo é uma forma amena, né, as pessoas procuram esconder a palavra comunismo para poder amenizar com a palavra socialismo, mas uma coisa puxa a outra, no fundo, acaba sendo a mesma coisa. Nesses tipos de sistema, o Estado ele passa a funcionar como uma espécie de Deus, onde a propriedade privada já não existe mais. Você não é dono de empresa, você não é dono da sua propriedade em si, né? O Estado ele é dono de todas as coisas e ele divide de forma igualitária, né? E aí cria-se assim uma igualdade social, vamos dizer assim. Só que há um problema nisso tudo. Primeiro porque o Estado ele começa a te controlar e você não tem liberdade. Um outro problema é que o Estado não produz nada. E nós vimos a experiência da União Soviética em que eles tomaram diversas propriedades e diversas empresas, na utopia de que o proletariado, que são os trabalhadores, tomassem controle dessas empresas, só que eles não geram riquezas. Porque no fundo, quem passava a ser dono de tudo era o Estado. E o Estado, como não é um gerador de riqueza, apenas um administrador de impostos, ele não tem como manter por muito tempo esse tipo de situação. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas tem a China. Mas a China ela exerce um capitalismo de Estado, né? Em que, no fundo, por exemplo, na China você não pode ter empresa a não ser que o Estado tenha pelo menos uma porcentagem da sua empresa. E aí nós vimos há pouco tempo o dono da Alibaba que sumiu e de repente reapareceu, e aí o Estado foi e impôs uma multa bilionária sobre ele, inviabilizando o seu negócio, porque ele tinha feito algumas críticas ao sistema que ele vivia, ao Estado chinês. Então, nós com isso já percebemos uma certa dificuldade das coisas se manterem. E nós temos diversas experiências no mundo em que esses sistemas não deram certo. E se mantém, via de regra, boa parte da sua população, como eu disse, vive uma igualdade por baixo e vive uma pobreza extrema. E aí o que acontece? Vamos partir para o cristianismo. O cristianismo, eu separei um texto que está em Atos capítulo 2, verso 45, que diz assim: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, no cristianismo, primeiro, o Estado não é Deus. Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Nós
acreditamos na propriedade privada. O texto aqui é muito claro. Vendiam suas propriedades. Então, dentro de uma necessidade que existia naquele contexto daquela igreja primitiva, alguém tinha uma necessidade, as pessoas de mais posse pegavam as suas propriedades ou seus bens, vendiam e levavam à igreja para poder atender a necessidade daquele irmão. Ou seja, o Estado não me controla. Eu tomo a decisão de dividir ou não aquilo que tenho. Então aí já cria uma diferença abismal entre uma situação e outra. E a democracia, ela é presente. E automaticamente o cristão, ele vive de deveres, ele vive em cumprir suas funções, e tudo que ele faz para a glória de Deus, inclusive trabalhar para gerar riquezas, para poder ter para se sustentar e ter a possibilidade de, prosperando, poder dividir com alguém. Então, uma coisa não casa, não tem como casar com outra. E aí eu quero que você entenda uma outra situação. O comunismo e o socialismo matou milhões e milhões de pessoas. Há uma projeção que diz que eles mataram em torno de 100 milhões de pessoas. Só o regime chinês matou em torno de 60 milhões. A Rússia matou em torno de 20 milhões. E boa parte das pessoas que morreram na mão desses comunistas socialistas eram cristãos. Por quê? Porque Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então, basicamente, o alvo do comunismo, socialismo, é o cristianismo. Veja, esse Papa, ele fez um acordo com o Partido Comunista Chinês para que o Partido Comunista Chinês, eles nomeassem os cardeais da igreja de lá. Havendo assim uma promiscuidade daquilo que é tão questionado entre o Estado e a religião, para que eles pudessem se manter lá. Porque se não fosse assim, eles teriam que ser abolidos de lá. E muitas igrejas hoje estão sendo destruídas nesse regime do Partido Comunista Chinês. E aí, não tem como você defender. Eu já expliquei a diferença entre uma coisa e outra, porque não há como você defender um sistema em que matou milhões e milhões de pessoas, em que, sendo assim, boa parte dessas pessoas eram cristãos. Se você tem dúvida do que eu estou falando, eu te recomendo assistir um filme chamado Primeiro Mataram Meu Pai. Ele está na Netflix. E é uma história verídica que conta a história de uma família que enfrentou a implantação do comunismo no Camboja. Você vai chorar. Eu tenho certeza que você vai se sensibilizar e vai compreender que jamais você pode querer defender esse tipo de coisa no seu país, você sendo verdadeiramente um cristão. E assim, assistindo isso, perceba, uma coisa não casa com a outra. E o cristianismo, ele está acima de toda e qualquer ideologia. Nós cristãos não vivemos de ideologia, nós vivemos da verdade, que é Jesus Cristo. Então, automaticamente, uma coisa não pode casar com a outra. E se você defende esse tipo de sistema, sendo um cristão, saiba de uma coisa, a sua mão está cheia de sangue, porque muitos dos nossos irmãos morreram nesse sistema, e nós não podemos compactuar com isso. Nós privamos pela liberdade, nós privamos pela possibilidade das pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus, para que elas vivam uma vida plena, e isso não é possível nesses sistemas. Pense nisso. Deus abençoe vocês.